Hoje é 4 de julho de 2026, o dia da independência dos Estados Unidos. Deixa eu dizer logo de início, eu amo este país. Servi por mais de 20 anos no Serviço Federal Ativo. Fui enviado para 4 missões de combate. E nunca hesitei em arriscar minha vida para defender o que eu acreditava serem os valores do nosso país e para enfrentar as ameaças contra ele, para proteger o companheiro ao meu lado, à esquerda e à direita. Eu sentia que era algo honroso de se fazer. Desde jovem eu achava que servir seria uma boa forma de mostrar patriotismo pelo país. Mas eu amo este país, todo ele, com seus defeitos e com suas qualidades. E ao longo da nossa história, houve muitas coisas boas sobre o nosso país. Mas também é importante que a gente não exagere, especialmente num dia como hoje, entrando demais nessa coisa de autoelogio, de achar que tudo o que somos é só o que há de bom, porque isso é algo perigoso. Quando você começa a pensar que só o que está do seu lado é bom e que os únicos erros vêm do partido político de oposição, você abre espaço para muitos enganos. E claro, por mais que a gente tenha feito coisas realmente boas, e eu vi isso acontecer na minha vida e também lendo a nossa história, é evidente que há muitas coisas que não fizemos bem. A gente precisa encarar tudo isso junto. Se é para celebrar o nosso país, temos que entender o bom, o ruim e o feio. E então a gente precisa ter uma visão de futuro, algo que nos impulsione para frente. Algo que olhe para o que houve de ruim no passado, para que a gente possa fazer correções e reconciliações onde for necessário. Fortalecer o que é bom, reforçar os pontos positivos e seguir em frente, para que o futuro seja bom para o nosso país, para os nossos filhos e também para os nossos amigos e aliados ao redor do mundo. Esse é o tipo de mundo que eu gostaria que a gente estivesse celebrando hoje. E eu não vou ficar voltando para falar de muitas coisas do passado, sejam boas ou ruins. O que me preocupa mais é onde estamos agora, e ainda mais para onde podemos estar indo amanhã. Porque sim, a gente tem alguns problemas sérios aqui. O ponto é o seguinte, a gente está num caminho que pode acabar levando a uma guerra de verdade. Uma guerra que nunca deveríamos lutar. E uma guerra que muito provavelmente vamos perder. Só isso já vai deixar muita gente irritada. Porque os Estados Unidos não perdem guerras. Quem perde são os outros. Isso é coisa de otário. É a arrogância falando. É a soberba falando. Nós somos um país poderoso. Temos uma grande história, uma grande tradição, grandes capacidades. Mas existe um limite para o poder. E se a gente usar esse poder com sabedoria, podemos ficar seguros por muito tempo, bem no futuro. Podemos evitar que nos ataquem, mas não vamos sair por aí atacando os outros à toa. E aí, a gente não vai provocar nenhum contra-ataque só porque sai por aí procurando gigantes para derrotar. Se continuarmos nesse caminho, vamos acabar em apuros de verdade. Um dos motivos pelos quais eu digo que estamos indo para um lugar perigoso não é só por causa da arrogância e da prepotência, mas talvez pelo que acontece em volta disso tudo. É a falta e até a perda da nossa humanidade. Chegamos a um ponto em que aquilo que antes tocava o nosso coração e nos movia a ter compaixão e ajudar os outros, agora está nos empurrando para mais morte e destruição. Eu vou mostrar para você um trecho de vídeo de ontem, da Fox News, com um dos comentaristas do programa Fox Law. O nome dele é Jim Hansen, e ele vai falar sobre um assunto que tem aparecido bastante nas notícias ultimamente. A informação de que havia uma possibilidade de, durante a fase de negociações entre os Estados Unidos e o Irã, a delegação iraniana ser assassinada, seja pelos Estados Unidos, por Israel ou por uma ação conjunta dos dois. Esse editorial Jim Hansen, porque foi profundamente preocupante. Eu vivo ouvindo que a gente não pode eliminar os líderes de outro país quando estamos negociando com eles. Desculpa, mas não é assim que as regras funcionam. As regras dizem que a gente não pode convidar essas pessoas para uma negociação, sentar com elas à mesa e depois fazer uma espécie de casamento vermelho de Game of Thrones.
Isso sim é contra as regras. Mas quando já ficou claro que essas pessoas não vão cooperar e que, na verdade, são um obstáculo para a paz, aí temos todo o direito de agir e transformar alguns desses indivíduos em moléculas, mandando uns mísseis pelas janelas deles, para garantir que o resto do pessoal do outro lado entenda que não é bom brincar com o presidente Trump. E eu posso garantir que a CIA e o Mossad têm uma lista de pessoas que poderiam acabar assim. Uma lista longa e bem selecionada. Esse pode ser um bom próximo passo. Isso é tão repreensível e horrível quanto eu consigo imaginar. Eu não acreditei no que ouvi quando assisti aquele vídeo pela primeira vez. Veja só, esse senhor está tentando afirmar que as regras dizem que você pode assassinar pessoas que não concordam com você. Vamos olhar com calma o conteúdo disso por um instante. Ele está literalmente definindo as regras do jogo. E a partir de agora, aparentemente, se houver negociações, as duas partes vão atuar dentro dessas regras. E se o outro lado descobrir que a gente não está fazendo o que eles querem, então eles podem assassinar nossos negociadores. Está tudo bem assassinar o negociador, desde que ele não jogue conforme a vontade do presidente Trump. Então o padrão, na cabeça dele, obviamente, não é um padrão que se aplique a todos. Não, ele só quer que isso se aplique a nós. A gente é quem decide. Nós e nossos aliados podemos dizer, ok, se estamos negociando com qualquer outro país, você, o Irã, a Rússia, a China, o que for, se vocês fizerem algo que não gostamos, então as regras dizem que podemos assassinar vocês. E aí trazem outro grupo até que entendam. Isso não é negociação, meus amigos. Isso é uma tentativa de forçar a obediência a um resultado já decidido. É basicamente, você vai fazer o que eu mando ou eu te mato. É direto assim. E tanto faz se você mata todo mundo, como ele descreveu, com essa história de casamento vermelho, ou seja lá o que ele quis dizer, ou se faz isso quando eles saem da sala, é ridiculamente irrelevante. É grotesco. E normalmente, há não muito tempo, 5, 10 anos atrás, isso teria sido considerado repugnante por qualquer americano. E lá está ele, falando como se nada tivesse acontecido, se gabando disso. Você vê o apresentador do outro lado da tela, balançando a cabeça e sorrindo. Pois é, exatamente. Nenhuma vergonha, nenhuma. Isso é alarmante, porque estamos perdendo a nossa humanidade. Porque olha só, é só observar o mundo à nossa volta nos últimos anos. Como país, a gente já não se comove mais com a morte nem de crianças, bebês, meninos e meninas, mulheres, idosos. Se forem das nações erradas, se forem da Rússia, do Líbano, do Iêmen, da Síria, especialmente palestinos. Azar o deles. Não deviam ter votado no Hamas, certo? Foi o que muita gente disse sobre os palestinos. Não deviam ser russos, não deviam estar do lado errado, seja lá qual for. Então quer saber? Pouco importa se o povo deles morre. Tudo bem. E se os ucranianos atacam os russos, por exemplo, como aconteceu aqui no último dia ou 2, e alguns russos morrem, alguns jovens no alojamento estudantil, alguns atletas no ônibus, algumas crianças em Moscou, eles tiveram o que mereciam. Sabe, não deviam ter começado uma guerra em primeiro lugar. Os russos é que não deviam ter iniciado isso, certo? É assim que a gente enxerga. Agora, claro, quando os russos atiram de volta e morrem, sei lá, 30 civis em Kiev durante uma explosão no dia 2 de julho, aí sim eles viram terroristas. Todo mundo se revolta. Então a gente tem padrões completamente diferentes, grotescos, e ainda finge que se importa com as 1.100 pessoas que foram mortas em Israel no dia 7 de outubro, naquele ataque terrorista que atingiu o país. Uma situação terrível por si só. Sem ressalvas. Foi um ataque terrorista. Os responsáveis devem ser levados à justiça. Mas é aí que a nossa compaixão para. E agora, quando aquelas mesmas vítimas que antes eram vítimas se tornam os agressores e causam 10, 20, 100 vezes mais morte e destruição do que sofreram, a gente não se importa com isso. Não nos importamos com aquelas crianças. São filhos de outras pessoas. Têm outra cor, outra nacionalidade. Estão do lado político errado. Esse é um lugar perigoso para se estar.
Primeiro, de forma bem prática. Quando você entra nesse tipo de mundo e vive nesse tipo de mundo, você acaba morrendo nesse tipo de mundo. Existe um motivo pelo qual a Bíblia diz: quem vive pela espada, morre pela espada. E o Senhor define esses padrões, Sr. Hanson. O Senhor define esses padrões. Pessoas que zombam quando crianças de outros países morrem, ou simplesmente dão de ombros. Isso é inevitável. No passar do tempo, no curso da história humana ao longo dos milênios, isso nunca mudou. O relógio sempre gira. Em algum momento, aqueles que estavam no topo deixam de estar no topo, e aqueles que foram as vítimas acabam subindo. E eu garanto, a memória deles será longa e o desejo de vingança enorme. Aí seremos nós que vamos implorar por misericórdia, a mesma que hoje não estamos oferecendo. E neste momento, também, não nos importamos com o direito internacional. Lembre-se, depois da operação na Venezuela, eu já mostrei aquele vídeo várias vezes, tantos comentaristas americanos, tanto da direita quanto da esquerda, membros do Congresso, todos falaram a mesma coisa. Estavam repetindo o mesmo discurso. É a lei da selva, e nós somos a mentira. Não existe lei internacional, não existem regras, não existe mais nada. Até o momento em que as coisas não saem do nosso jeito. Aí vem o secretário de Estado, Marco Rubio, se humilhando ainda mais e tendo a audácia de declarar: os iranianos não podem fechar o Estreito de Hormuz. Isso é contra a lei internacional. E claro que eu estou ironizando isso, porque me irrita profundamente ver o quão patético é. Quando você está matando gente no Mar do Caribe, quando está matando pessoas enquanto toma à força o líder de outro país, na Venezuela, você não se importa com a lei. Quando ataca o Irã pela segunda vez em 8 meses, quando lança aquele segundo ataque, você não se importa com a lei internacional. Não existia lei internacional. E quando Mike Walsh vai lá nas Nações Unidas, como fez há alguns dias, e mais uma vez aponta aquele dedo ossudo para o Irã, porque eles não estão fazendo o que ele quer, e ainda tem a audácia de falar sobre como esse órgão disse que é preciso seguir as leis, enquanto a gente as destrói, quando bem entende, só porque tem poder. Isso é perder a humanidade. E a gente continua nesse caminho. Isso não é neutro, meus amigos. Não é. Vai chegar o dia do acerto de contas. É inevitável. Essa arrogância que nos permitiu fazer tanta coisa também encobre e entorpece a nossa inteligência, fazendo a gente deixar de perceber que não somos diferentes de nenhuma outra sociedade, de nenhuma outra cultura, de nenhum outro império que já dominou e mandou nos mares. Sempre, sempre, sempre vai chegar um dia em que as coisas se invertem. Em 100% dos casos, isso já aconteceu. E com a gente não vai ser diferente. Eu tô dizendo e tô implorando. Nesse dia, a gente vai implorar para voltar ao dia de hoje e mudar o rumo das nossas ações. Fazer as coisas de outro jeito agora, enquanto ainda dá tempo, para talvez evitar o pior desses resultados. E ainda não é tarde. Mas olha, se a gente for honesto, faz muito, muito tempo que não temos o tipo de gigantes morais que já tivemos. E deixa eu deixar claro, não importa o que eu vá dizer agora, não existem homens perfeitos. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem coisas que não deveria ter feito. Mas de modo geral, tivemos alguns gigantes, como John F. Kennedy, o JFK. Numa época em que todo mundo queria entrar em guerra com a União Soviética, ele estendeu a mão e disse: olha, vamos buscar um caminho para a paz, mas a partir de uma posição de força. E foi por isso que eu admirei tanto o que ele fez. O discurso dele de 1963, na American University, na minha opinião, um dos maiores da história dos Estados Unidos. De uma posição de força, não de fraqueza, de força. Quando se fala em paz através da força, é disso que se trata. A partir da força, quando eu tenho todas essas armas nucleares, todo esse poder militar, ainda assim estendo a mão e digo, vamos encontrar um jeito de seguir em frente. E isso já estava dando resultado antes de ele ser assassinado. O irmão dele, o RFK, tinha a mesma mentalidade. E também foi assassinado. Martin Luther King Jr. tinha a mesma visão, buscava paz.
e foi assassinado. O presidente Eisenhower, ele não foi assassinado, mas provavelmente foi o último com essa visão que não foi morto por isso. No discurso de 1953, sobre o custo de construir todos aqueles grandes sistemas modernos de defesa aérea, armas nucleares e todo esse aparato militar, ele já alertava sobre a base industrial de defesa, algo pelo qual ficou famoso. Mesmo voltando àquele discurso de 53, ele dizia que cada dólar gasto ali tirava dinheiro do bolso dos americanos, deixava as pessoas com mais fome e tornava mais difícil simplesmente viver. São esse tipo de pessoas que a gente precisa desesperadamente agora. De uma posição de força, abrir a mão e dizer: nós vamos reencontrar a nossa humanidade. Vamos redescobrir aquilo que, pelo menos em alguns momentos da nossa história, foi uma das maiores forças da América: ajudar outras pessoas. Isso já custou a vida de muitos homens. E agora, a gente precisa de homens e mulheres que se levantem e digam: nós vamos tomar esse dia, o nosso dia da independência, e conquistar a independência dessa loucura que tem sido uma mancha sobre todo o nosso país neste momento. Ainda tem muita gente boa aqui. É por isso que eu amo este país. É por isso que estou fazendo este vídeo. É por isso que criei este canal. Porque eu amo este país. E isso me entristece profundamente. Me dói ver o caminho que a gente está seguindo, sabendo muito bem aonde isso vai nos levar se não fizermos algumas mudanças. E eu estou chamando qualquer pessoa que queira olhar para isso. Eu sei que muita gente vai dizer que isso é bobo, que é piegas, mas eu aposto mesmo, que tem alguns de vocês me ouvindo agora que sabem exatamente do que eu estou falando, que sentem a mesma coisa e querem que a moralidade volte a ser o padrão, que querem realmente fazer o bem e ajudar outras pessoas pelo mundo, que querem fazer o bem e ajudar o nosso próprio povo, que querem usar o poder com sabedoria, certo? É disso que a gente precisa hoje. É isso que eu busco ser. Eu tenho falhas. Não me tomem como exemplo, porque eu já cometi muitos erros no passado. Tenho muitas fraquezas ainda hoje. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu tenho uma paixão por ajudar as pessoas. Tenho uma paixão por ver o nosso país recuperar o equilíbrio que perdeu, por tirar essa venda dos nossos olhos, para a gente voltar a enxergar com clareza, com compaixão e com sabedoria. Que a nossa força possa ser uma fonte de ajuda, não só para nós mesmos, mas também para os outros. Que a gente consiga tirar as guerras da mesa, enfrentar as guerras reais, em vez de ficar sempre procurando a próxima. Porque um dia, meu amigo, a gente vai encontrar essa guerra, e vai ser uma da qual não vamos conseguir sair. E todos nós vamos pagar um preço cruel e terrível por isso. A única forma de evitar aquele dia que parece tão provável, de fazer com que ele não seja algo certo ou garantido, é começar a mudar agora. Começar a mudar no nível individual e, com o tempo, pelo exemplo que a gente dá, talvez a gente consiga provocar essa mudança e evitar o pior resultado. Eu rezo para que seja assim. E também desejo que você tenha um bom dia, que aproveite o 4 de julho com sua família e seus amigos. Vamos prestar atenção para onde estamos indo e fazer tudo o que pudermos para mudar esse caminho. Muito obrigado, pessoal. Agradeço de verdade. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Beacon.